Ela viu, em 1993, 30 anos antes de acontecer. Baba Vanga, a vidente cega da Bulgária, teve visão sobre homem brasileiro que ela nunca conheceu, de país que nunca visitou, mas descreveu com detalhes impossíveis, detalhes que só fariam sentido décadas depois, quando esse homem se tornaria presidente, quando esse homem dividiria a nação, quando esse homem mudaria a história do Brasil e talvez do mundo. E a visão não era simples, não era linear, era complexa, contraditória, perturbadora. Porque Baba Vanga não viu herói, não viu vilão, viu instrumento, viu catalisador, viu peça em jogo muito maior. Jogo que ultrapassa a política, ultrapassa Brasil, ultrapassa compreensão normal. E quando você ouvir o que ela realmente disse, não o que circula, não boatos, não distorções, mas suas palavras reais, gravadas, transcritas, preservadas por sua sobrinha e recentemente reveladas, você ficará sem palavras, porque a visão de Baba Vanga sobre Jair Bolsonaro não é o que ninguém espera, de nenhum lado, de nenhuma perspectiva. É algo completamente diferente, completamente inesperado, completamente impressionante. A visão original, 1993. Registros mostram que em março de 1993, Baba Vanga recebeu visitante brasileiro, empresário, buscando orientação sobre investimentos, e durante sessão, Baba Vanga subitamente parou, entrou em transe, mais profundo que normal, e começou a falar, não sobre investimentos, sobre Brasil, sobre futuro, sobre homem que ainda não tinha relevância política, mas que ela via claramente. Suas palavras, segundo transcrição: vejo o homem do Brasil, militar, mas não general, soldado que se tornou capitão, mas capitão que nunca comandou o exército. Paradoxo, homem de contradições, fala forte, age fraco, parece duro, é frágil, promete ordem, traz caos. Este homem chegará ao topo em momento de desespero nacional, quando o povo brasileiro não quer líder, quer salvador. E ele se apresentará como salvador, mas não é. É espelho, espelho do Brasil, mostrando o que Brasil realmente é, não o que pensa ser. Espelho, não salvador, não destruidor, espelho, refletindo Brasil real. E essa era a visão central de Baba Vanga sobre Bolsonaro, que ele não era causa de nada, era reflexo de algo já presente em Brasil, apenas escondido. E ele tornaria visível o invisível, consciente o inconsciente, público o privado. Há 7 visões específicas, mas Baba Vanga não parou no conceito geral. Ela teve 7 visões específicas sobre trajetória de Bolsonaro, desde a ascensão até 2026 e além. 7 visões que sua sobrinha, Krassimira, guardou até recentemente, quando decidiu revelar, porque momento chegou para Brasil saber, para mundo saber, o que Baba Vanga realmente viu. Visão 1. A ascensão improvável. Vejo este homem subindo quando ninguém espera, não por habilidade política, não por estratégia genial, mas porque Brasil está desesperado por mudança. Qualquer mudança. E ele representa o oposto de tudo que falhou, oposto de política tradicional, oposto de elite estabelecida, oposto de discurso polido. E povo, cansado, frustrado, furioso, escolhe o oposto, não porque ele é melhor, mas porque é diferente. E diferente, naquele momento, é suficiente. A ascensão de Bolsonaro em 2018, depois de Lava Jato, depois de impeachment, depois de crise econômica, depois de desilusão completa com o sistema político, Brasil escolheu o oposto, exatamente como Baba Vanga previu, 25 anos antes. Visão 2. O mandato dividido.
Vejo seu tempo no poder como um rio, dividido por pedra, metade indo para um lado, metade para outro, e nunca reunindo. Brasil se dividirá, como nunca dividiu antes, não por regiões, não por classes, por algo mais profundo, por visões de mundo incompatíveis, e ele não tentará unir, tentará vencer, e ao tentar vencer, perderá, porque nação dividida não pode ser governada, só pode ser sobrevivida. Polarização de 2019 a 2022 extrema, famílias rompidas, amizades terminadas, Brasil literalmente dividido ao meio, incapaz de dialogar, de conviver, de coexistir. E Bolsonaro, no centro, alimentando divisão, porque acreditava que divisão o fortalecia, mas Baba Vanga viu que divisão o enfraqueceria, e enfraqueceu. Visão 3. A doença como teste. Vejo doença vindo do outro lado do mundo e testando este homem de forma que revelará sua verdadeira natureza. E ele falhará, não por maldade, mas por incapacidade de compreender que líder, em tempo de doença, deve confortar, não confrontar, deve unir, não dividir, deve confiar na ciência, não em intuição. E sua falha custará centenas de milhares de vidas e marcará seu legado para sempre. Covid-19 e resposta de Bolsonaro, minimizando, confrontando ciência, promovendo tratamentos não comprovados, atrasando vacinas, e Brasil com uma das maiores taxas de morte do mundo. 600 mil vidas perdidas, muitas desnecessariamente. Baba Vanga viu isso em 1993, 27 anos antes de acontecer. Visão 4. A queda inevitável. Vejo ele tentando permanecer, mas não conseguindo, porque apesar de barulho, apesar de seguidores, apesar de certeza de que estava certo, maioria silenciosa decidirá diferente. Não porque a oposição seja melhor, mas porque cansaram de conflito, de caos, de imprevisibilidade, e escolherão retorno à normalidade, mesmo que normalidade seja medíocre, mesmo que normalidade seja corrupta, porque caos é pior que corrupção para povo exausto. Eleição de 2022. Lula vencendo por margem estreita, Brasil escolhendo o retorno ao conhecido, ao previsível, ao normal, mesmo com todos os problemas do passado, porque 4 anos de Bolsonaro exauriram nação, e Baba Vanga viu isso, previu isso, exatamente. Visão 5. O exílio interno. Vejo ele tentando permanecer, mas não conseguindo, porque apesar de barulho, apesar de seguidores, apesar de certeza de que estava certo, maioria silenciosa decidirá diferente. Não porque a oposição seja melhor, mas porque cansaram de conflito, de caos, de imprevisibilidade, e escolherão retorno à normalidade, mesmo que normalidade seja medíocre, mesmo que normalidade seja corrupta, porque caos é pior que corrupção para povo exausto. Bolsonaro pós-2023. Inelegível, investigado, processado, mas ainda mobilizando milhões, ainda influenciando o debate nacional, ainda presente em tudo, mesmo ausente de poder formal, exatamente como Baba Vanga descreveu. Exílio interno, presente, mas isolado, poderoso, mas impotente, paradoxo constante. Visão 6. O ano de 2026. Esta é a mais importante, a mais controversa, a que está por vir. Baba Vanga disse: em ano de grandes tribulações para Brasil, ano de água, de terra, de fogo, ano de 2026, este homem terá escolha, escolha que definirá não apenas seu destino, mas destino de milhões que nele acreditam. Escolha entre alimentar caos para retornar ao poder ou ajudar ordem para salvar nação. E vejo 2 possibilidades. Em uma, ele escolhe retorno, e Brasil afunda em violência, em fragmentação,
em guerra civil que durará décadas. Em outra, ele escolhe nação, surpreendendo todos, pedindo a seus seguidores que apoiem, não ele, mas Brasil. E essa escolha heróica, inesperada, redentora, transformará seu legado de divisor em unificador, de problema em solução, de espelho do pior em exemplo do melhor. 2026. Este ano, quando o Brasil, segundo outras profecias, enfrentará múltiplas crises, e Bolsonaro, ainda influente, ainda mobilizador de milhões, terá a escolha: alimentar instabilidade para retornar ou conter seus apoiadores para estabilizar. Duas possibilidades, dois futuros, dependendo de uma escolha que ele ainda não fez, mas fará em 2026. Visão 7. O legado final. Vejo o seu final não em poder, mas em influência, não em palácio, mas em memória. E vejo que, dependendo de escolha em 2026, ele será lembrado de duas formas completamente opostas. Se escolher retorno a qualquer custo, será lembrado como destruidor, como homem que teve chance de ser grande, mas escolheu ser pequeno, como aquele que poderia ter salvado, mas preferiu afundar Brasil com ele. Mas, se escolher nação sobre ego, será lembrado como redentor improvável, como homem que errou muito, mas no momento crucial acertou, como líder que dividiu, mas no fim uniu, como espelho que refletiu o pior, mas depois refletiu o melhor. Legado não está escrito ainda, depende de escolha em 2026. Futuro aberto, legado indefinido, dependendo de escolha que Bolsonaro fará este ano em momento de crise máxima do Brasil. Escolha entre ego e nação, entre retorno e redenção, entre ser lembrado como problema ou solução. Por que a visão é tão perturbadora? Porque não encaixa em narrativa simples. Não diz, Bolsonaro é bom. Não diz, Bolsonaro é mau. Diz, Bolsonaro é espelho, é instrumento, é catalisador de forças maiores que ele, e que seu papel ainda não terminou, que sua escolha, em 2026, determinará não apenas seu destino, mas destino de milhões. E isso perturba, porque tira a agência de narrativa política comum e coloca em território mais profundo, mais complexo, mais desconcertante. Sugere que tudo, até agora, era preparação para momento ainda por vir, momento em 2026, quando escolha real será feita. E sugere que Bolsonaro, apesar de tudo, erros, de todas as controvérsias, de toda divisão, ainda tem papel. Papel que pode ser destrutivo ou redentor, dependendo de sua escolha. A visão e a realidade atual. Estamos em 2026, janeiro. Bolsonaro inelegível, mais influente. Brasil enfrentando início de crises, previstas por outras fontes. Enchentes, instabilidade, tensões e milhões ainda olhando para Bolsonaro como líder, como esperança, como solução. E segundo Baba Vanga, momento está chegando. Momento onde Bolsonaro terá que escolher entre alimentar instabilidade, prometendo retorno triunfante sobre ruínas de sistema atual, ou acalmar seus seguidores, pedindo paciência, unidade, apoio a Brasil independente de quem governa. Primeira escolha leva a caos, violência, fragmentação. Segunda escolha leva à estabilização, reconstrução, possível redenção de seu legado. E Baba Vanga viu ambas possibilidades, mas não viu qual ele escolherá, porque escolha ainda não foi feita, ainda está em aberto, ainda depende do próprio Bolsonaro e de influências ao seu redor, e de momento exato quando decisão será necessária. Por que isso deixa sem palavras? Porque, independente de você apoiar ou se opor a Bolsonaro, a visão de Baba Vanga muda a perspectiva, remove de bem versus mal, de herói versus vilão,
e coloca em território de escolha, de livre arbítrio, de responsabilidade cósmica. Sugere que Bolsonaro tem possibilidade de redenção, não através de negar erros passados, mas através de escolha correta, em momento crucial. Escolha que surpreenderia todos, que transformaria legado, que salvaria não ele, mas milhões que nele ainda acreditam. E sugere que oposição também tem responsabilidade de não empurrar Bolsonaro e seus seguidores para cantos sem saída, porque quando o animal está encurralado, apenas ataca, mas quando tem espaço, pode escolher outro caminho. É visão que desafia todos os lados, que pede complexidade, nuance, possibilidade de mudança, de redenção, de escolha diferente no momento crucial. A visão de Baba Vanga para Jair Bolsonaro te deixa sem palavras, porque oferece o que ninguém oferece: esperança de redenção para a figura mais improvável, possibilidade de transformação para a situação mais impossível, chance de milagre quando todos esperam tragédia. E talvez, apenas talvez, neste ano de 2026, veremos se Baba Vanga estava certa sobre possibilidade de escolha inesperada, de redenção improvável, de espelho que parou de refletir o pior e começou a refletir o melhor. Se este vídeo te deixou sem palavras, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe, porque visão de Baba Vanga sobre Bolsonaro não é o que ninguém espera, e todos precisam conhecer, porque mostra que até na situação mais polarizada, mais impossível, mais desesperadora, ainda há possibilidade de escolha que muda tudo.